É, nação. Polêmica. Doing the critics about FIFA Clubs World Cup. Clubes realizado aqui nos Estados Unidos. Primeiro falou sobre o calor intenso durante algumas partidas realizadas neste Mundial. Nação. Polêmica aí, né? O Infantino aí e Ronaldo e outras celebridades mundiais do futebol aí falou sobre o calendário, né? Falou sobre férias. Será que é uma resposta à fala do Rafinha? Para contextualizar, vamos mostrar também a fala do Rafinha há uns dias atrás aí, semanas atrás, que falou sobre férias que deveria ter férias. Então vamos ver o que o Ronaldo e o Infantino falou aí sobre isso. Da FIFA, o Infantino conversou com Mendel Bidlovski falando sobre o Mundial. Vamos acompanhar. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao lado de lendas do futebol, concedeu entrevista aqui na Trump Tower, em Nova York. Ele fez um balanço do Mundial de Clubes realizado aqui nos Estados Unidos. Primeiro falou sobre o calor intenso durante algumas partidas realizadas neste Mundial. Of course, the heat is definitely an issue. It's an issue all over the world. We need to look at what we can do better. We introduce cooling breaks, obviously very important. We water the pitch in America as well as in Canada for next year in Vancouver. We have stadiums as well which are covered, so we'll definitely use these stadiums more in the day. As lendas do futebol, Ronaldo Fenômeno e o búlgaro Hristo Stoichkov, comentaram as críticas sobre um calendário já saturado, com ainda mais partidas sendo realizadas depois da criação deste Mundial. I just saw two guys doing the critics about FIFA Clubs World Cup. One of them, he hates everything else but the Liga. And the other, we respect the opinion, but I think we, as presidents, told here about the facts and the numbers and the enthusiasm of the people and the fans and the quality of the games. I think it's a huge success, this competition. Hay algunos jugadores, algunos entrenadores se quejan, pero no están acá. Están de vacaciones y se están criticando porque yo me quedo en las vacaciones. Estamos jugando muchos partidos. Ele tá falando do Rafinha. O Ronaldo, acho que o Ronaldo ia falar, mas o Ronaldo pulou, falou do Javier Tebas, né, que é o presidente lá da La Liga, mas ele não falou do Rafinha. O Rafinha também falou, e já a gente vai trazer para vocês aí o que Rafinha falou lá atrás, e agora muitos, para mim isso já é uma resposta e já na lata aí, né? Para mim isso já é uma resposta pro Rafinha. Vamos continuar aqui. Una competición, cada 4 años se juegan 7 partidos. En Europe, Champions League, UEFA League, National League, Confederation League, Final Four, e aí nadie se queja. Nadie se queja aí. E sobre mudanças para o próximo Mundial, Infantino disse que estuda limitar times por países, questionando a relação entre equipes brasileiras e inglesas neste Mundial. Of course, we'll make this better. We have received some justified criticism as well from some things we can and we should improve about participation. I was hearing, why are there 4 Brazilian teams and only 2 English teams, for example, right? Because the 4 Brazilian teams won the Copa Libertadores, okay, but should the limit by country not be 4, then it is every 4 years instead of 2, and we should have 4 English teams, or 4 Spanish teams, or 4 Italian teams, whatever, if they, Germans, if they qualify. Então, pessoal, após, na época aí, né, que o Rafinha falou isso, a mídia respondeu já na lata. O pessoal do Flu Esporte Clube aí falaram sobre isso. Vamos ver na época o que eles falaram e ver se procede o que Infantino falou aí na presente data de hoje aí, né? Dando resposta a quem criticou aí. Vamos ver o que eles falaram aí. Vamos ver a fala do Rafinha e a fala da galera do Flu Esporte Clube aí. Áudio. Tá mutado. Como uma pessoa que joga fora, num time europeu, Fala tu. a gente estaria de férias, né?
Eu tô de Você tá de férias, Eles estaria não. estariam de férias. Você tá de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do Paris, eles jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a seleção, acabou o segundo jogo, eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial. Eles ainda não pararam. Isso sim. Então, muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não, mas Ou não. eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado, porque é de direito nosso, Por né, cara? obrigação. Todo Sim, mundo sim. está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, 3 semanas Tá que correto. seja, e muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter nem 3 semanas, nem um mês. Por exemplo, se o Paris chegar na final desse Mundial, eles têm, acho que a Supercopa já antes de começar a temporada, então não para, sabe? Então, muita gente fala, pô, os times europeus estão com desculpa e não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, você tem que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. É foda que ele tá na linha tênue entre ele ter razão e ele tá se passando, né? É. Eu acho que E é assim, muito doido, Diga. Diga. os times brasileiros passaram por muito tempo nisso, né? Ainda Passam, passa, né? né? Tem Passam. férias, Passa. não tem férias. E se você for olhar, antes mesmo do Mundial, os times que mais jogaram nos últimos 12 meses é o Flamengo com 78, 79 jogos. É. Então, brasileiros. antes do Mundial acontecer, né? Agora com o Mundial é bem mais. Então, assim, eu acho que pela primeira vez os europeus estão de verdade sentindo isso, que é aquilo que a gente sentiu durante anos, durante Total. décadas, Uhum. né? Então, claro, eu acho que não dá para tirar total a razão dele, porque, claro, todo mundo quer férias, todo mundo quer ter um tempinho ali para descansar, mas eu acho que se fosse uma Copa do Mundo, e eu acho que de seleção no caso, e é o que eu acho que a FIFA tá o tempo todo tentando trazer isso na cabeça das pessoas, que as pessoas encarem isso como se fosse uma Aham. Copa do Mundo mesmo. Sim. Só para complementar, para contextualizar, pessoal, o Fluminense, que chegou às semifinais, lucrou 300 milhões de reais. O Palmeiras, Flamengo, Botafogo, cada um lucraram cerca de acima de 100 milhões. Será que esse Mundial de Clubes foi tão ruim como o Rafinha falou aí, né? Cara, você ir pro Mundial, Fluminense cheio de dívida, voltar com 300 milhões de reais, claro, o mérito foi dos caras, os caras jogaram muito, mas se doaram, velho, porque precisavam, velho, entendeu? Talvez muitos jogadores não precisam dessa grana, né? Vamos complementar aqui. O que não está acontecendo, porque é o que acabou de ter o posicionamento do próprio Rafinha. O Rafinha não encara isso como uma Copa do Mundo. Se fosse uma Copa do Mundo, ele não tava nem aí pra férias. Sim. Ele tava indo lá para jogar, porque, pô, é Mundial, é Copa do Mundo, é tudo que eu sempre quis na vida, eu quero ser campeão do mundo. Correto. Mas eu acho que é exatamente essa visão que a FIFA está tentando trazer. Nesse momento, talvez nesse primeiro Mundial, as pessoas não enxerguem dessa forma. Vai demorar, às vezes, 2, 3, 4, 5, 10 mundiais para isso acontecer, a gente não sabe. Mas, de fato, pela primeira vez os europeus estão sentindo, mas, cara, não tem solução. Praticamente, o calendário brasileiro funciona dessa forma, o sul-americano funciona dessa forma, né, que é o ano inteiro, e eles funcionam de metade de ano em metade de ano. Então, não tem como você fazer alguma coisa que vai caber os dois. No caso, eu acho que o jeito que está hoje é o mais correto, porque os europeus jogam menos jogos. O futebol sul-americano joga muito mais jogos. Demais, Então, se for para falar sobre isso, sobre balanceamento, então, cara, nesse momento, essa é a melhor forma de trazer o Mundial, não existe outra. Não, e assim, Na época que o Rafinha falou isso, teve muita polêmica, né? Pilhado falou, o Felipe Melo também, né? Que é da Sport TV hoje falou, Rizek, todo mundo, foi um debate danado, né? Cara, ele deu a opinião dele, Rafinha deu a opinião dele, que pra ele não dava, que ele valorizava as férias dele, ele tá certo no ponto de vista dele, mas no ponto de vista de quem precisa, está errado. Por exemplo, Fluminense tava lá no Mundial, por muitos, era um time só qualquer, né? Palmeiras cheio da grana, Flamengo tem muita grana, e o Botafogo também tem o John Textor, né?
John Textor, se não me engano, o nome dele. Tem muita grana também. Então, para esses times, não precisava tanto de dinheiro como o Fluminense. Então, o Fluminense foi lá, chegou nas semifinais, voltou de lá com 300 milhões, né, no bolso. Cara, que vai ajudar a pagar funcionários, que vai ajudar a pagar jogadores, vai ajudar a pagar dívidas, né? Vai enxugar as dívidas, né? Vai ajudar. Então, para muitos, como minha avó dizia, né? Para muitos é lixo, para outros é luxo. Só é trocar uma letra, né? Luxo e lixo. Para uns é lixo, para outros é luxo. Então, sempre vai ser assim, independente de futebol, vida pessoal. O que muitos não querem, para outros é luxo. O que muitos comem hoje é dispensado, para muitos é um prato, né? Nossa. Então, tem que valorizar as coisas. Mas o cara deu a opinião dele, então nunca ele vai jogar esse Mundial, né? Porque será que ele falou isso? Mas só vão querer jogar Mundial como tiver, por exemplo, um time aí, o PSG vai ser campeão. Se o PSG ganhar, de repente, aí mais outros 2 aí, ou o PSG já ganhou 3, temos que ganhar também. Aí vai começar até aquele negócio, mas no começo ninguém dá muito valor, né? Cara, essa Copa do Mundo de Clubes aí é diferentona das outras, velho, que era poucos jogos e era bem rápida, né? Saiu um mês praticamente. E foi muitos jogos bons, muita gente ganhou dinheiro, né? Principalmente as televisões, né? As marcas. E, cara, eu gostei desse Mundial, velho. Gostei, foi em junho, época que muita gente tá de férias de trabalho, né? Em algumas regiões aqui do Nordeste. Mas eu achei interessante essa Copa Mundial de Clubes, que mostrou o valor dos brasileiros, né? Mostrou que os brasileiros não são tão inferiores aos europeus. Claro que tem uma diferença enorme, né? De investimento, né? Estrutura dos times da Europa não se compara aos times do Brasil, mas os brasileiros conseguiram. Você vê o Botafogo ganhou pro Chelsea, né? O Botafogo ganhou pro PSG, o Flamengo ganhou pro Chelsea, o Fluminense empatou com o Borussia Dortmund, e assim foi. Mas mostrou também a força do brasileiro. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui se vocês acham que essa resposta foi diretamente pro Rafinha, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.